seja bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Está começando agora, a gente tem receita, tem dicas importantes, informações que podem mudar a sua vida. Durante toda essa semana nós temos conversado sobre a saúde do adolescente e hoje a gente vai falar de alguns temas que são fatores protetores e vulnerabilidade dos adolescentes. Também vamos conversar sobre a importância da religião durante essa fase da vida. E você vai entender um pouquinho porque pode ser que a religião faça diferença na vida do adolescente. Claro que tem receita aqui no Vida e Saúde. Hoje é risoto de limão siciliano. Tá requintada essa receita de bem hoje, diferente, hein, Felipe? 100% natural. Geralmente eles colocam manteiga, leite. E hoje a gente vai fazer 100% natural e uma delícia. Tá joia. Você está convidado a ficar aqui com a gente agora. Pega o seu bloquinho de anotações. Você que é mais tecnológico, pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. E você que ainda não tem acesso ao computador, que não gosta muito da coisa, pega um caderninho, uma caneta e começa a anotar. Porque a partir de agora está começando um programa que vai te dar dicas e informações úteis para que você tenha mais qualidade de vida. Agora eu converso com o ebiatra, Dr. Williams Ramos. Tudo bem, Tudo doutor? Bom? Ué. Tudo jóia. Doutor, os adolescentes estão mais sujeitos ao uso de drogas e experimentar novas sensações, eu diria assim. Às vezes até envolvendo com acidentes, porque droga, bebida, né? E às vezes a inexperiência acaba levando a uma situação difícil como um acidente. Por quê, doutor? Então, na verdade, o adolescente, a gente vê que a maior causa de morbidade, mortalidade deles são as questões de risco, né? Como acidentes, envolvimento com confusões desse tipo. Por quê? Porque o adolescente está numa fase de grandes transformações. E nessa formação da identidade dele, ele tem algumas características de se sentir invulnerável, nada acontece com ele, ou onipotente, ele acha que ele é todo poderoso. Então ele pode correr de carro que não vai bater o carro, ele pode beber e dirigir que não vai ter problema de acidente. Parece que ele está testando os limites, desafiando os limites. Ele tem uma questão assim, ele está descobrindo quem ele é. Então, na verdade, nessa descoberta, com uma sensação de que ele pode tudo... De prepotência. É prepotência total. E aí ele acaba se colocando em situações de risco. Então, isso é uma característica própria dele, né? Então, ele fala assim, você fala, não sai à noite, é perigoso aquele lugar, mas ele acha que não tem risco. Aquilo para ele, assim, não, perigo tem com o meu amigo ali, eu estou bem seguro, eu não tenho problema nenhum. Qual é o tipo de conselho que a gente pode dar, que a mãe, o pai, ou na verdade, eu digo que muitas vezes, às vezes o conselho de mãe, de pai, parece que entra por aqui e sai por ali. Qual é o conselho que alguém pode dar para um adolescente em relação ao uso de drogas, álcool, cigarro? Exatamente, às vezes é o que a gente fala, né? O conselho do pai e da mãe parece que não é ouvido. Aí vai no médico, vai num amigo, num colega para falar absolutamente, às vezes, a mesma coisa e ele ouvir. Na verdade, a gente tem esse choque, esse conflito de gerações que é natural, né? O adolescente está enfrentando essa questão de estar mais caracterizado com os amigos, se afastando um pouquinho dos pais. Então, o que eu sempre digo para os pais é saber tentar ter um contato com o seu filho, conversar, argumentar. Eu sei que na hora que eu estou falando isso para você, muitos estão pensando assim, imagina, isso é impossível. Ele não me escuta. Exatamente, muitos devem estar pensando isso agora. Mas é o que eu sempre digo, se você estiver sempre tentando e mostrando para o seu filho que você quer argumentar com ele, ele vai começar a aprender que ele também tem que te ouvir para poder falar. Então você tem que ouvi-lo também. Doutor, muitos pais ficam em casa angustiados, preocupados, enquanto os filhos estão se divertindo, fazendo alguma coisa. E você sabe que eu conheço a história de alguém, quero até mandar um abraço para ela, Sônia Rose, e ela fazia uma coisa muito legal, ela e o seu esposo. Eles tinham uma casa bacana, uma casa grande, e em vez de orientarem os filhos para onde eles estavam indo, eles procuravam sempre trazer os filhos para casa. Então, fazia comida que adolescente gosta de comer, Claro. então construiu lá uma fornalha, tinha pizzada em casa, então ela sabia que tipo de filme estava assistindo, sabia que tipo de bebida que estava sendo consumida. E eu achei isso muito bacana, porque muitas vezes os pais querem se ver meio que livres dos adolescentes, até para, sei lá, às vezes um alívio. Acaba o conflito, fico sem conflito por alguns minutos lá em casa. Mas não é interessante essa história de trazer para perto? Eu acho que é interessante, mas os pais têm que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes você traz para perto e fala assim, não, meu filho pode beber, mas aqui do meu lado. Não, seu filho não pode beber.
Essa é a grande questão. Então a gente tem que saber que é legal criar um ambiente, mas a gente não precisa da bebida, a gente não precisa da droga, a gente não precisa do cigarro. Tem que criar um ambiente saudável. Agora, quando os pais estão próximos, tentando conversar, tentando mostrar esse limite, é muito interessante, é muito legal. Agora, uma coisa bem interessante é o seguinte, às vezes os pais falam assim, tá, mas como que eu vou agir? Porque a gente às vezes quer falar e o filho não quer ouvir. Eu acho assim, tente. Até o seguinte limite que você fala assim, bom, meu filho não está me ouvindo. Eu vou ter que falar para ele, você não vai sair porque é perigoso? Por que você não fala assim, olha filho, eu te amo. Por te amar é que eu não vou deixar você sair agora. Porque eu acho que ali você vai ter uma situação de risco. Muitas vezes os pais só falam, não vai, não pode, porque eu sou seu pai e pronto, acabou. O que você acrescentou? Quer dizer, acaba impondo aí uma Exatamente. situação... Por que você não mostra que você está preocupado, que você ama ele realmente? Então, às vezes, faz um pouquinho de falta isso no nosso dia a dia. Olha, muito obrigada por suas dicas, esclarecimentos. Eu acho que a gente mais aqui teve esclarecimentos de como lidar com essa fase importante da vida, mas que precisa realmente desses cuidados e dessa atenção, sensibilidade. Williams, muito obrigada. Sucesso no seu trabalho. Tudo de bom lá para você. Obrigado. E que cresçam os ebiatras aqui no Brasil. Apareçam cada vez mais. Obrigada, viu, doutor? Obrigado. Agora é hora da gente checar. Tem risoto de limão siciliano aqui no Vida e Saúde de hoje. Felipe, o que você vai usar? O que eu vou usar? Como é que funciona um risoto hoje de restaurante? A gente faz duas partes. Faz o arroz separado e faz o creme que a gente quer saborizar o arroz também separado. Então a gente vai fazer hoje igualzinho um risoto de restaurante. Vamos usar um arroz arbóreo. Arroz arbóreo, então você vai precisar. Eu acho em quase todos os mercados hoje em dia, né? Acho tranquilo, e se não tiver o arbóreo, a gente pode usar o canelone. Canelone não. Fugiu. É um arroz também próprio para risoto. Então a gente vai lá, procura um arroz próprio para risoto, pede, cozinha ele só com água, mais nada, deixa ele ainda meio durinho, não pode passar do dente. Tá, você vai precisar então de mais ou menos 2 xícaras de arroz arbóreo. 2 xícaras de arroz arbóreo para 2 unidades ou 3 unidades de palmito. Esses estão bem generosos esses palmitos, hein, estão bem grandes, nem vou usar todos, vou usar pouquinho. Tenho também o salsão, então talinhos de salsão. Isso tudo para a gente fazer a parte do creme. Vou usar raspas da casca do limão siciliano, um pedaço de gengibre, vou usar meia cebola, vou também usar de 3 a 4 dentes de alho, um pedacinho de cebolinha, sal a gosto e o suco do limão siciliano de um limão siciliano. Ótimo. A castanha de caju eu vou usar apenas para enfeitar no final. E quem quiser ralar por cima, fica uma delícia. Gostoso também. Felipe, essa é uma receita de que grau de dificuldade? Bom, já é um 8, um 7, 8. Precisa seguir direitinho os passos do risoto para ele não ficar aquele arroz empapado, não ficar aquela papa de arroz. Com certeza. Então, se você seguir direitinho, você vai conseguir um prato delicioso. Aliás, uma ótima pedida para um prato de sábado, que é um dia todo especial, né, Felipe? Com certeza. E é rápido, não é difícil. Você pode preparar um arroz e deixar ele na geladeira. Você pode preparar o creme também e deixar na geladeira. Então tá bom. Daqui a pouquinho você acompanha aqui no Vida e Saúde risoto de limão siciliano. Porque agora é hora de papo sério. Pastor Gustavo já está aqui me esperando. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, a gente vai conversar um pouquinho sobre os benefícios da religião durante a adolescência. Durante toda essa semana a gente conversou sobre os períodos, as mudanças, as transformações que ocorrem nesse período da vida. É um período longo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 10 até 20 anos dura o período da adolescência. Imagina, 18, 19 anos, eu sou adolescente. Imagina, né, o tempo. E cada vez isso vai distendendo, porque hoje a própria sociedade mudou. Antes, no passado, 18, 19, muitas vezes estava trabalhando e agora... Apesar de que hoje há muitas adolescentes com 14, 15, 16 já são até mães, né? Pois é, então, eu gostaria de saber o papel da religião durante a adolescência. Que diferença isso vai fazer? São várias. Nós tivemos, olha que interessante, 2 pesquisas, uma feita aqui no Brasil, aqui em São Paulo, já há alguns meses atrás pela Datafolha, dizendo, certamente isso foi a realidade de São Paulo, mas é muito provável que seja do Brasil inteiro. Exato. Qual é o maior medo do paulistano?
alguns podem dizer, assalto ficou em segundo lugar, 26%, mas 45%, e talvez seja o medo de você que esteja nos ouvindo, era que os seus filhos, os adolescentes, se envolvessem com drogas. 45% das pessoas que foram Nossa, é uma justamente pesquisadas. muito real, meu pastor. Praticamente 45%, porque nem todos aqueles eram pais ou mães. Então, acabou diluindo, mas se nós formos buscar só pais ou mães, talvez isso vá muito mais ainda. E, por outro lado, nós temos uma outra pesquisa feita já há alguns anos nos Estados Unidos com adolescentes de situações de risco de várias cidades dos Estados Unidos, vendo qual é o papel como fator protetor que a religião tinha nessas meninas, nessas adolescentes. Isso interessa a gente, pastor. E aí vira o resultado que aquelas adolescentes e aqueles adolescentes tinham numa incidência muito, muito menor de envolvimento com gangues, de envolvimento, obviamente, com a polícia, se acabava não indo para esse tipo de realidade, acabava também protegendo de outros. Menor número de acidentes e homicídios, que foi bem falado pelo Dr. Williams aqui, que é o principal fator de risco e principal causa de morte também. Menor incidência de gravidez na adolescência. Maior número e porcentagem deles conseguiam terminar o ensino médio e uma porcentagem muito maior acabava conseguindo entrar também na universidade. E as pessoas vão dizer, mas somente desenvolver uma religiosidade pode acabar ajudando tudo isso? E por quê? Com certeza a religião não é uma religião prática, atuante, que é aquilo que nós falamos aqui. Ela envolve muito mais do que apenas uma experiência pessoal, íntima, que também é importante, mas ela envolve decisões de vida. Ela começa a me proteger. O adolescente, a gente falou aqui durante toda essa semana que o adolescente é muito intenso. Então, eu imagino que se o adolescente conseguir entender a religião e conseguir praticar essa religião de uma maneira, assim, prática na sua vida, ficou até redundante, mas ele conseguir tornar alguma coisa prática. Vale essa redundância, claro. De repente, também vai ser com uma intensidade boa. Claro. Qual que é o grande problema? Alguns vão dizer, religião não tem alegria, não tem emoção, eu não posso fazer nada, é a religião do não. Será que é assim? Ou será que a religião saudável e sadia é totalmente o contrário? Aquele que eu já ouvi, tanto na minha adolescência quanto tantas outras pessoas que a gente atende, que vão dizer, não, mas eu perco a minha liberdade. Mas como que eu perco? Se eu consigo curtir muito mais a natureza, saindo à saúde, com os meus sentidos muito melhores, sem estar entorpecido com nenhum tipo de substância, com muito mais saúde, sem o cansaço. Você sabe, pastor, que na nossa adolescência, eu sempre fui muito quieta, mas minhas irmãs eram mais agitadas, mais animadas, e a gente tinha alguns amigos que não conseguiam entender como que a gente conseguia se divertir, dar risada, e sair assim, e ter bons momentos sem beber, sem fumar, sem usar nenhum tipo de estimulante. E realmente eu acho que a verdadeira religião, ela produz uma alegria com coisas simples da vida. E uma alegria que ela se reflete também nas próprias atividades. Por exemplo, a pessoa que tem uma religiosidade sadia, ela faz exercício. Ela sai, ela participa de atividades. Acampamentos. De acampamentos, grupos de jovens, atividades que as pessoas, inclusive a Rede Novo Tempo, os amigos já terem escutado, talvez em algum das informações, o nome dos Bravadores. Os Bravadores é um grupo que se reúne todo fim de semana e fazem atividades boas, aprende novas habilidades. Serviço, inclusive. Claro. E pessoas que marcam. O que todo adolescente, o que todo jovem quer é marcar. Ele quer ser aceito no grupo, mas também quer ser diferente. E para muitos serem aceitos, acabam sendo iguais aos outros, né? E acabam também buscando isso daí. Mas, finalmente, eu consigo ter uma vida real. E hoje também é um risco do adolescente se perder no mundo virtual. Que eu busco, minha vida é meio... eu não tenho muita alegria, então eu busco alegria num lugar que eu posso mudar meu nome, eu posso fingir minha idade, eu posso fazer isso, mas... A religiosidade sadia, a religião sadia, ela me propicia ter uma identidade mais firme, uma autoestima melhor, uma autoestima realmente, o valor. Eu não preciso entregar o meu corpo assim para qualquer um para poder ser aceito. Eu sei o meu valor.
Deus me deu esse valor. Veja quantas maravilhas nós temos. Que maravilha. Pastor, olha, são ótimos os seus conselhos e é muito bom a gente parar um pouquinho para refletir. O pastor Gustavo faz essa ponte. Às vezes a gente fica vivendo muito o problema físico, mas quando a gente para pensar realmente a religiosidade, o pensamento em Deus, a fé faz toda a diferença e, inclusive, vai trazer uma adolescência muito melhor. Pastor, muito obrigada, viu? Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem risoto de limão siciliano, não sai daí não.